Salve, meus queridos e amados irmãos do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube, na paz Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, da Walks, paz Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, feliz com o Senhor, já que o Senhor nos ajudou. Muito mais para fazer, mais que nós pensamos, imaginamos. Nosso Deus é tremendo, Ele é Rei, Ele é o Deus da vida, o Deus de misericórdia. Estou feliz com os irmãos pelas mensagens. Obrigado a cada um de vocês. Para não entristecer ninguém, não vou citar mais nome de ninguém, viu? Agora, você sabe, você que enviou, você que agradeceu, você pediu oração, você sabe. Você fez, nós estamos aqui. E às vezes eu falo o nome das pessoas, que são muitas, e eu não gosto de falar o nome de todos, né? Alguns também até, alguém talvez pode a memória. Tem dia que eu esqueci até o nome dos meus filhos, mas então, netos, então, eu tenho 7 netos. 4 mulheres e 3 homens. Só que eu esqueço o nome deles, vocês imaginam. Vocês que são mais de 2.000 já. Imagina, para me lembrar o nome de vocês tudo, né? Não que todos vocês enviam mensagem, mas é uma faixa de 60, 80 mensagens por dia. Eu não posso lembrar. Cada vez que o sininho toca, eu me alegro. Eu sei que é um de vocês pedindo, mandando sua mensagem. Que Deus os abençoe. Sou grato a Deus por cada um de vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um dia de alegria, de paz no meu lar. Ontem tive culto, hoje não haverá culto. E Deus vai trabalhar em nossa vida. Esses dias eu não tenho falado nada sobre mim, né? Não tem nada mais. Mas nós vamos, de acordo com o passando os dias, nós vamos lembrando, né? Alguma passagem da nossa vida. Eu resolvi agora pedir licença ao pastor da minha igreja, o culto jovem, contar a parte da minha história que vocês já sabem, né? Lá nos primeiros vídeos, não todas assim, mas a minha meninice, que são crianças, são jovens, adolescentes, e ele não me deu resposta e eu não lembro. Mas eu vou estar passando com ele novamente. Cada segundo sábado tem um culto jovem. No culto passado, eu conversei muito com ele, até passei do tempo. Uma das minhas netas estava cobrando o tempo. Como ela sabia que ela saía daí, ela ia brincar, fazer estripulia. Ela tem 14 anos, 13 anos, 13 a 14. Aí eu esqueci todas as netas, né? Aí eu falei para ela que eu sabia do horário. Sabia que tinha passado do horário. Só foi ela que é como os adultos não faziam nada. Então eu falei ali por cerca de 10, 15 minutos, que já não foi passado já depois terminou, né? Então, aí eu senti que para criança aprender, sabe o que eu acho mais esquisito nos dias de hoje? As crianças não conhecem nem os pais. Nós tivemos. Eu não conheci meu avô paterno. Eu convivi com ele. Eu fui passar um mês na cidade que ele mora, passei com ele no estado da Bahia, quer dizer, na cidade que ele mora, fui passar um mês com os 2 avós que eu não conhecia. Avô materno e avô paterno. Parece que eu conhecia ele só pelas histórias que meu pai contava. Conhecia os primos dele, fiquei lá cerca de 10, 15 dias. E pelas histórias que meu pai contava, o pai dele, da mãe, ele não conhecia, acho que ele não conheceu ela, ele morreu novo, ele ainda era novo. Contava do irmão dele, também que ele não conheceu, meu pai não conheceu o irmão.
aquela história que ele contava, parece que eu convivi com ele muito tempo. Foi 15 dias abençoados. O dia que foi para me retornar, meu avô foi a óbito. O dia que eu ia retornar para Goiânia, ele passou mal de madrugada, veio a óbito. Eu tive que cancelar a viagem. Eu transferi para outro dia. Meu avô materno, eu convivi com ele pouco tempo. Era muito criança. Ele morava numa fazenda no estado de São Paulo, na região de Paulo País, assim, aquela região ali. Eu conheci muito pouco meu avô materno também, minha avó. Mas é como se eu tivesse convivido com ele quando eu voltei a conhecer. Eu tenho uma tia, ela viveu com ele, morou com ele aqui em Anápolis. Pouco tempo, creio que 2 anos. A gente era muito criança. E ela nessa época tinha um casal de filhos. E foi embora, não conhecia mais. Agora, uns 3, 4 anos atrás, eu conheci pela internet os outros filhos dela, que eu não conhecia. A mais velha veio a óbito, ficou o que nasceu aqui em Anápolis. O mais velho eu conhecia, mas muito que eu não conhecia. E as outras 3 que eu nunca tinha visto. Hoje eu conheço ela pelo lá, parece que convivi com ela. Tanto que é bom. Então hoje as crianças não conhecem, nem os pais, não conhecem os irmãos. O pai, a mãe hoje não tem tempo para sentar e conversar com o filho, contar do seu passado, contar como é que foi a vida delas, explicar como era o tempo passado. Não tem, eles não sabem. Eu creio que meus netos, eles não me conhecem nem a mim nem a avó. Conhecem a parente dele, mas eles não sabem o que nós passamos. Nossas filhas sabem, mas elas não contam. Eu creio que os pais, mesma coisa, eles não conhecem também os parentes deles da paterna, porque o pai não tem tempo. Tem tempo para tudo, para tudo não tem tempo. Então a nossa geração está acabando. Os pais abandonaram os filhos, está tudo abandonado. Não sabe, meu pai, quando a gente morava, quando a gente era criança, à noite, 2, 3 vezes por semana, a gente se reunia a família assim, no quintal, dia de luz, então era ótimo. Ele começava a contar as histórias da mocidade dele, minha mãe contava. E era muito bom. Eu conheci eles através da história do meu pai, minha mãe, e hoje não tem isso. Eu falei pouco dos meus pais, dos meus filhos. Eu estou vendo minha falha também. Eu tenho minha filha Bruna, mais nova toda, eu nunca falei com ela a esse respeito. As outras ainda falei, mas essa praticamente eu não falei, a realidade. É a falha que nós pais temos, os pais de hoje. O filho nasce, a mãe amamenta um tempo, mas pouco tempo, aí não sei o que ela tem medo, aí começa a criar na mamadeira. Quando a criança começa a chorar demais, ela vai lá dar um badulaco para ele brincar e fica ali. E ela vai pro celular, pra televisão. Muitas não precisam fazer isso, eu sei que muitas não. Mas depois chegou do trabalho, meu pai trabalhava, ele era pedreiro, ele era pedreiro. Ele chegava cansado, mas ele reunia nós. Nós não jantávamos, não almoçávamos, o dia que ele almoçava em casa, que era dia de domingo. Almoço com o pai era só dia de domingo, ou feriado. Jantar era todo dia. A gente não jantava, reunia na mesa, meu pai era espírita, na época ele falava que era espírita, eu nem sei o que ele era na realidade. Porque ele nunca foi na igreja católica, nem. Ele reunia, nós éramos na mesa, ele abria a Bíblia, lia uns 2, 3 versículos, e depois ninguém alimentava antes de orar. Ele orava, todos nós. Quando ele ia trabalhar fora, ele trabalhava quando ele trabalhava em outra cidade, ele teve muito pegar
muito viajar para trabalhar em outra cidade. Minha mãe fazia o papel dele. Ninguém almoçava, nem jantava, sem antes ela ler um versículo só, fazer oração. Naquele tempo não era oração, era reza, mas a gente ficava íntimo com Deus. Naquele tempo não, ela usava, era oração, a gente conversar com Deus diferente. Mas vamos falar oração, né? O dia que, como eu falei que o dia que meu pai, os almoços não, que meu pai não era ausente no almoço, mas minha mãe fazia o papel dele, todo dia. E hoje não tem isso, né? Eu vejo aqui no meu lar, cada um no almoço, cada um pega seu prato e vai para um canto. Eu não sei nem se eles apresentam aquele alimento ao Senhor. Você nem se agradece ao Senhor. É que nós esquecemos. Nós aprendemos e esquecemos. Então eu senti no meu coração o desejo de contar, falar ali para aqueles jovens, para aquelas crianças. Porque eu tenho certeza que a maioria ali não conhece nem seus pais. Pode ter que esperar a autorização do pastor, sim, né? Eu quero fazer isso, faço com muito bom grado. Como eu contei, parte da minha história, nos vídeos, parece que foi de 1º ao 15, eu não lembro bem. 1º ao 15, foi só a minha história mesmo. Eu tenho que contar para eles. Vamos gravar o vídeo, vamos falar do amor de Deus, né, por nós. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, pelo dia que já vai se brindando. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por Senhor Deus Santo e não desistir de nós, para não nos abandonar com nossos pecados, nossas malícias, nosso coração duro. O Senhor está sempre olhando por nós. Perdoa minhas falhas, minhas transgressões, prova, pensamento, para que eu fiz, que eu posso fazer, que da graça do Senhor, perdoa, meu Pai. Pai, fala conosco hoje, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. Eu vou achar aqui que eu marquei errado. 2 Coríntios, no capítulo 3, não é 2 não. Hoje eu estou meio tantão, viu? Então, irmãos, convém a gente contar a história dos nossos antepassados. Meu pai minha mãe também falava das festas que eles iam. E mostrava o tanto que eles eram obedientes aos pais. E o tanto que os pais eram chicotes. O tanto que eles apanhavam. Eu apanhei muito. Mas eu escutando a história dos meus pais, é como se eu nunca tivesse apanhado. Então, irmãos, estamos aqui agora. É 2 Coríntios, capítulo 4. Eu falei errado, né? Eu tinha aberto 1 Coríntios. Eu conheci um pouco porque é curto. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Isso é do ministério de Paulo. Tem que ser do meu ministério, do teu ministério. Tem que ser da minha vida, da tua vida. Nas rodas de amigos, nós gostamos de falar muito do mal feito que nós fizemos no passado, das coisas que a gente fez durante o dia, das nossas dificuldades, tudo nós falamos. Mas o único assunto que nós devemos, nós como servos do Senhor, é Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos na roda de amigos, festejamos, alegrando, contando piadas, fazendo tudo. Mas esquecemos que nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, porque Ele nos amou, Ele nos ama. E Ele não proporciona para o Filho. Esquecemos da misericórdia de Cristo para conosco, da misericórdia também de Deus para conosco, do amor que foi sobre nós. Então nós fofocamos, falamos do amigo, falamos do trabalho, falamos de futebol. Eu não falo de futebol porque eu não gosto. Falamos até de política, também não gosto. Eu não converso sobre futebol. Já conversei, não discuti. Eu tinha um time que eu torcia, hoje eu não tenho mais. Nunca discuti política, religião não se discute. Religião
religião a gente vive, é a nossa prática, mas a gente nunca tem tempo. A gente sente na roda para falar do amigo, do colega de trabalho, do professor, do líder espiritual, mas esquecemos de mencionar o nome de Cristo, o amor de Deus para conosco. Esse devia ser o único assunto de nós que estamos esperando aí, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, porque essa nós sabemos que é certo também. Tudo que Deus falou se cumpriu, está se cumprindo. Muitas coisas cumpriu na minha vida, na tua. Ele prometeu bênção, nos abençoou. Ele prometeu deu uma terra, nós estamos desfrutando dela. Agora é a volta do filho dele. Essa vai se cumprir. Não pense que está demorando, porque quando você menos esperar ele, não abrir piscar de olho. Então não vamos deixar de falar do amor de Cristo. Não vamos deixar de pregar a verdade, de viver a verdade. Vamos esquecer um pouco as críticas com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas. Vamos esquecer de olhar para dentro, só para dentro de nós, de olhar o mundo. Vamos lembrar que tudo nós estamos aqui hoje, que nós estamos hoje fazendo parte dos excluídos, dos ímpios, né? Hoje nós fazemos parte do Israel de Deus, porque estamos debaixo da graça. Deus separou a tribo de Israel, 12 tribos de Israel, o povo dele, para ser o povo dele, separado do povo do mundo que eram nós. Hoje nós estamos debaixo da graça. Em um só corpo, que é no corpo de Cristo, ele uniu todo mundo ao valor do sangue de Cristo. Todo mundo, toda a terra, todo ser humano está unido hoje em um só corpo, o corpo de Cristo. E por que nós temos que falar mal do nosso presidente, do governador, falar do nosso time de futebol, falar mal do amigo, ou bem, seja lá o que for? E por que não falar do amor de Cristo? Por que não falar do sacrifício que ele fez por cada um de nós, para hoje nós estarmos de pé? Nós não temos tempo, né? Assim como nós não temos tempo hoje, né, de educar nossos filhos, de falar, de apresentar nossos parentes para nossos filhos, assim conversa. Talvez você não dá tempo, talvez se você mora aqui em Aparecida, um parente seu mora lá em Maranhão, talvez você esqueça, você nem fala para o seu filho dele. É assim, irmão. Mas então, nós estamos fazendo com Cristo. Nós temos assunto para tudo, mas não temos assunto para falar que Cristo nos salvou, que Cristo sacrificou por nós. Nós não temos na rodinha de amigos com assunto para falar que Deus nos amou tanto, nos poupou da escravidão através do sangue do Filho dele. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos então temos tempo de ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso, esse mundo está todo desgovernado. Porque o mundo, o homem mundano, a mulher do mundo, ela tem tempo de falar da balada, dos namorados, tem tempo de falar de tudo, mas ela não tem tempo de falar de Deus. Algumas têm. Minha mãe, meu pai, eles não eram, praticamente eles não tinham religião. Meu pai se dizia espírito, mas não frequentava sempre. Depois eles começaram a falar que eram católicos, mas nunca foi em igreja. Só entrou para batizar os filhos. Mas ele não deixava de falar de Deus. Ele nunca deixou, quando a gente era criança, depois ele perdeu esse amor. De criança, de um versículo, 2 versículos, ou 3 da Bíblia, e orar, e explicar aquele versículo. Nunca deixou. Quando a gente era criança, depois ele relaxou. Assim foi minha mãe. Assim somos nós, né? Relaxamos de tudo. Porque tendo esse ministério, segundo o ministério que nos foi feito, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus.
Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está coberto para os que se perdem, está encoberto. O Evangelho está coberto para quem se perde, para quem não quer ouvir. Nós nos quais o Deus desse mundo chegou, desse século chegou. Os entendimentos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. O mundo hoje está cego. O homem amou o mundo, está amando o mundo, amando esse século, as coisas do mundo, mas não ama a palavra, não crê na verdade, não crê na palavra que é ensinada, não crê nos mandamentos de Deus. Porque o homem, ele quer andar pela carne, ele quer agradar o homem, não quer agradar a Deus. O homem, ele não crê na salvação, ele não crê. Muitos estão cegos. Por isso poucos vão subir. Está na Bíblia, não sou eu. Poucos vão subir. No versículo 16 até o 18, o desígnio e efeito das aflições das coisas invisíveis são contrapostas à invisível. Aqui, as coisas que nós não vimos, as invisíveis, as coisas espirituais, elas são bem diferentes, são opostas ao que nós vimos. Elas são opostas às coisas da carne. A vida espiritual é bem diferente da vida carnal. Assim o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo. Vamos ter tempo, vamos buscar tempo, e esse tempo Deus nos dá, para falar do amor de Deus, para falar do sacrifício de Cristo, para apresentar Cristo às pessoas. Tire seu tempo para falar do amor de Cristo. Tire seu tempo. Quando eu falo o meu, eu estou falando comigo. Eu estou olhando dentro do meu olho, dentro da minha cara. Tire seu tempo para falar do sacrifício de Cristo, do amor que Deus teve por nós. Tem por nós, né? Nunca se esqueça. Nós temos tempo para tudo. Nós amamos o dinheiro, amamos nossa casa, amamos tudo que é palpável. Mas não amamos Deus que é Espírito. Nós não amamos aquele que nos persegue. Nós não conseguimos perdoar. Então nós somos mentirosos. Lá no primeiro livro de João, já chegando no Apocalipse. Então entenda-me. Nós somos falsos. Nós somos muitas vezes mentirosos. Mas o amor de Cristo é grande sobre nós. Que Deus abençoe. E vamos orar. Que mais Espírito Santo para no meio do teu coração. Hoje eu estou trazendo mais tempo, tinha mais coisas para falar, mas eu estou muito tempo, né? Falando, também eu falei do amor de Deus. Eu falei, é porque tem que ser falado. Se alguma coisa magoou alguém, me perdoe. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai. Estenda as tuas mãos sobre o lado de cada um de nós. As nossas necessidades estão nas tuas mãos, Pai. A nossa cura, o nosso levantar, está tudo na tua mão, que nos sustenta, que nos coloca de pé. Pai, o teu amor está sobre nós, Pai. A tua graça está sobre nós. Nós temos, Pai, a graça imerecida, ou seja, o perdão imerecido. Abre portas, Filho, cura essa enfermidade. Levanta esse que está caído, Pai. Restaura esse lar que o inimigo está bombardeando. Meu Deus, eu te peço nessa hora. Estenda a tua mão sobre cada lar, sobre essa nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, acabou o vídeo. Que Deus os abençoe. Que Deus fale conosco cada dia. Que Deus me dê força para ir mais adiante, até o tempo que Ele quiser. Um abraço, irmão Jorge. Não esqueça de divulgar José Jorge contando para a minha história. Compartilhe também. Obrigado. Que Deus os abençoe.